Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, 21 horas e 18 minutos da capital cearense. A direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, a seção do Jonas Varela, enviamos daqui um cordial abraço. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção. Agradecemos aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E também estamos no ar na Rádio Cidade AM 860, domingo das 22 às 0 horas, em Fortaleza, Ceará. E o nosso programa de hoje, no início do nosso programa, nós faremos nossa homenagem ao nosso querido público que nos acompanha. Homenagem musical. Não há dinheiro que pague, de Renato Barros, né? Nossa homenagem ao rei Roberto Carlos, a todos os seus fãs, ao autor Renato Barros, a seus fãs, e a nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha aqui em Fortaleza, não é? Capital do Ceará. Então, não há dinheiro que pague, né? Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você eu não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. Que agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Foi sofrendo, porém aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. O amor é lindo, né? Então, nossa homenagem ao nosso querido público, não é? Não há dinheiro que pague, de Renato Barros, um dos grandes sucessos do rei Roberto Carlos, né? Bom, e o nosso programa Varela no Ar, o programa do Varela, tem as nossas indicações para o nosso querido público, né? Indicamos Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. É na TV Diário, a TV do Nordeste, nossa TV, domingo, às 21 horas e 30 minutos. Um programa para toda a família, o assunto é saúde e beleza, 13 anos de sucesso, mais de 13 anos de sucesso na TV cearense, na TV Diário, em Fortaleza, Ceará. Na apresentação, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos também a leitura da página Check-up no Caderno Viva, do Jornal Diário do Nordeste, domingo. Quem assina, nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da palavra de Nosso Senhor para todo o nosso querido público. A Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. E assim, estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16, onde está escrito: E disse-lhes Jesus,
Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus para toda a humanidade. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. E a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, está contida nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Que hoje nós faremos a leitura. Mas antes de iniciarmos a leitura de hoje no nosso programa, da Palavra de Nosso Senhor na Bíblia Sagrada, nós faremos uma homenagem musical ao nosso querido público. Nós cantaremos Fé, de Roberto e Erasmo Carlos, um grande sucesso do rei Roberto Carlos. Nossa homenagem ao rei Roberto Carlos, todos os seus fãs. Nossa homenagem ao seu parceiro Erasmo Carlos, o tremendão, né, e todos os seus fãs. E também a nossa homenagem a todo o nosso querido público, que nos acompanha, nossos irmãos, nossas irmãs, que acompanham o nosso programa. Aqui, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, o programa do Varela no ar. Hoje, quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, 21 horas e 24 minutos, na capital cearense. A direção geral, Lucas, na área e Mona Lisa, a família Varela. Bom, é a nossa homenagem ao nosso querido público. Nossos instrumentos, né? Na linha do horizonte, no alto da montanha, por onde quer que eu ande, este amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho. É forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares. Te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso, esqueço a minha luz, firme neste rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Nossa homenagem também com a música Fé para o nosso querido Papa Bento XVI, que anunciou sua renúncia para o dia 28 de fevereiro, às 20 horas, ou seja, às 10 horas da noite. Mas, de repente, né, seria bom que o Papa não renunciasse, né? Bom, então aqui a nossa homenagem ao nosso querido público. E nós faremos agora, continuaremos a leitura da Palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Quarta-feira, 20 de fevereiro de 2013, 21 horas e 27 minutos, na capital cearense. E a nossa leitura é no capítulo 8, continuação da nossa leitura da Palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. No capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, nas Sagradas Escrituras, né? Na Bíblia Sagrada, Evangelho de São Lucas,
na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, no seu capítulo 8, as piedosas mulheres, versículo 1. Tópico 1, as piedosas mulheres, no capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, versículo 1. E aconteceu depois que Jesus caminhava por cidades e aldeias pregando e anunciando o reino de Deus, e os 12 com ele, versículo 2. E também algumas mulheres que ele tinha livrado de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, que se chama Madalena, da qual Jesus havia expelido 7 demônios, versículo 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e outras muitas que lhes assistiam de suas posses. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tópico 2, ensinamento em parábolas, versículo 4. E como houvesse concorrido um crescido número de povo e acudissem solícitos a ele das cidades, lhes disse Jesus por semelhança, versículo 5. Saiu o que semeia a semear o seu grão, e ao semeá-lo uma parte caiu junto ao caminho e foi pisada, e a comeram as aves do céu, versículo 6. E outra caiu sobre pedregulho, e quando foi nascida se secou porque não tinha umidade, versículo 7. E a outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram, versículo 8. E outra caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto 100%. Dito isto, começou a dizer em alta voz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Versículo 9. Então os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer esta parábola. Versículo 10. Ele lhes respondeu: a vós foi-vos concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Versículo 11. É, pois, este o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. Versículo 12. A que cai à borda do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, porque não se salvem crendo. Versículo 13. Quanto a que caiu em pedregulho, significa os que recebem com gosto a palavra quando a ouviram, e estes não têm raízes, porque até certo tempo creem, e no tempo da tentação voltam atrás. Versículo 14. E a que caiu entre espinhos, estes são os que a ouviram, porém, indo por diante, ficam sufocados dos cuidados e das riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto. Versículo 15. Mas a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra com coração bom, e muitos são, a retém e dão fruto pela paciência. Versículo 16. Ninguém, pois, acende uma lâmpada e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Versículo 17. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Versículo 18. Vede, pois, como ouvis, porque àquele que tem lhe será dado, e ao que não tem, ainda aquilo mesmo que entende ter, lhe será tirado. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tópico 3, os verdadeiros parentes de Jesus. Versículo 19. E vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam chegar a ele pela muita gente. Versículo 20. E vieram lhe dizer: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Versículo 21. Ele respondendo lhes disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem por obra. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tópico 4, a tempestade acalmada. Versículo 22. E aconteceu isto num daqueles dias que entrou ele e os seus discípulos em uma barca, e lhes disse: passemos à outra ribeira do lago. E eles partiram. Versículo 23.
E enquanto eles iam navegando, dormiu Jesus e levantou-se uma tempestade de vento sobre o lago e se encheu de água e perigavam. Versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, nós perecemos. E ele, levantando-se, increpou ao vento e à tempestade da água, e logo tudo cessou. E veio bonança. Versículo 25. Disse-lhes então Jesus: Onde está a vossa fé? Eles, cheios de temor, se admiraram, dizendo uns para os outros: Quem cuidas que é este que assim manda aos ventos e ao mar, e eles lhe obedecem? Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tópico 5, o possesso e os porcos, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gerasenos, que está fronteira a Galileia, versículo 27. E logo que saltou em terra, veio ter com ele um homem que estava endemoniado havia já muito tempo, e não vestia roupa alguma, nem habitava em casa senão nos sepulcros. Versículo 28. Este, logo que viu a Jesus, prostrou-se diante dele e, gritando muito alto, disse: Que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que me não atormentes. Versículo 29. Porque Jesus mandava ao espírito imundo que saísse do homem, porque havia muito tempo que o arrebatava, e ainda que o guardassem preso em cadeias e grilhões, logo rompia as cadeias e, agitado do demônio, fugia para os desertos. Versículo 30. E fez-lhe Jesus esta pergunta, dizendo: Que nome é o teu? Ele então respondeu: Legião, porque eram em grande número os demônios que tinham entrado nele. Versículo 31. E estes lhe pediram que os não mandasse ir para o abismo. Versículo 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e lhe rogavam que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhe permitiu. Versículo 33. Saíram, pois, do homem os demônios e entraram nos porcos, e logo a manada dos porcos se arrojou por um despenhadeiro impetuosamente no lago, e ali ficou toda afogada. Versículo 34. Quando isto viram, os porqueiros fugiram e foram no contar às cidades e pelas granjas. Versículo 35. E saíram a ver o que havia acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam a seus pés sentado, já vestido, e em seu juízo, ao homem de quem haviam saído os demônios, e tiveram grande medo. Versículo 36. E os que haviam presenciado o que tinha sucedido lhes contaram também como o possesso fora livrado da legião. Versículo 37. E toda a gente do território dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande medo. Pelo que ele, embarcando-se, se retirou de volta. Versículo 38. E pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios que o deixasse estar com ele. Porém Jesus o despediu, dizendo, versículo 39, volta para a tua casa e conta as grandes coisas que Deus te fez. E foi publicando por toda a cidade as singulares graças que lhe fizera Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, tópico 6. A filha de Jairo e a hemorroíça. A filha de Jairo e a hemorroíça. Versículo 40. E aconteceu que, tendo voltado Jesus, o receberam as gentes, pois todos o estavam esperando. Versículo 41. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e lançou-se aos pés de Jesus, pedindo-lhe que viesse à sua casa. Versículo 42. Porque tinha uma filha única que teria 12 anos e estava morrendo. E sucedeu que, enquanto ia Jesus caminhando, molestavam-no os apertões do povo. Versículo 43. E uma mulher padecia fluxo de sangue havia 12 anos e tinha despendido com médicos todo o seu cabedal, sem poder de nenhum deles ser curada. Versículo 44. Chegou por detrás e tocou a orla do vestido de Jesus. Versículo 44. Chegou por detrás e tocou a orla do vestido de Jesus, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue.
Versículo 45. Disse então Jesus: quem é que me tocou? E respondendo todos que nenhum fora, versículo 45. Versículo 45. Disse então Jesus: quem é que me tocou? E respondendo todos que nenhum fora, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, as gentes te apertam e oprimem e ainda perguntas: quem é que me tocou? Versículo 46. Replicou todavia Jesus: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saía uma virtude. Versículo 47. Quando a mulher se viu assim descoberta, veio toda tremendo e se prostrou aos pés de Jesus. E declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como ficara logo sã. Versículo 48. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Versículo 49. Ainda ele não tinha acabado de falar, quando veio um dizer ao príncipe da sinagoga: é morta tua filha, não lhe des o trabalho de cá vir. Versículo 50. Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse para o pai da menina: não temas, crê somente, e ela será salva. Versículo 51. E depois de chegar à casa, mandou que ninguém entrasse com ele, senão Pedro e Tiago e João e o pai e a mãe da menina. Versículo 52. Entretanto, todos a choravam e se feriam de pena. Porém Jesus lhes disse: não choreis, que a menina não está morta, mas dorme. Versículo 53. Mas os que sabiam que ela estava morta zombavam dele. Versículo 54. Então Jesus, tomando-lhe a mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Versículo 55. Então a sua alma tornou ao corpo e ela se levantou logo. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Versículo 56. Ficaram, pois, cheios de assombro seus pais, a quem Jesus, por preceito de não contarem a pessoa alguma o que se tinha passado. Versículo 56. Ficaram, pois, cheios de assombro seus pais, a quem Jesus pôs preceito de não contarem a pessoa alguma o que se tinha passado. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos a leitura da palavra do nosso Senhor no Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, na sua terceira parte, o Ministério de Jesus na Galileia, a leitura do capítulo 8, nos seus tópicos. Primeiro tópico, as piedosas mulheres. Segundo tópico, ensinamento em parábolas. Terceiro tópico, os verdadeiros parentes de Jesus. Quarto tópico, a tempestade acalmada. Quinto tópico, o possesso e os porcos. Sexto tópico, a filha de Jairo e a hemorroíça. Capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, em todos os seus 56 versículos. E nós voltaremos nos programas futuros com a continuação da leitura da palavra do nosso Senhor no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de São Lucas, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Galileia, no capítulo 9, Missão dos 12 Apóstolos. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.